Sabe, uma comunicação eficaz tem o poder de transformar tudo: relacionamentos, carreira, a vida mesmo. E hoje, com uma inspiração nos princípios de Dale Carnegie, a gente vai mergulhar numa das habilidades mais importantes para isso: a assertividade. Vamos entender como fugir de umas armadilhas bem comuns e achar um caminho muito mais produtivo e, olha, mais leve também. Para começar, que tal uma reflexão bem rápida? Dê uma olhada nesses pontos. Se sentir meio que uma vítima do que acontece, ter aquela dificuldade de falar um não, começar uma frase culpando o outro pelos próprios sentimentos. Alguma dessas situações parece familiar? Pois é, são desafios de comunicação super comuns. Se algum desses pontos fez sentido, essa nossa análise pode trazer uma luz bem interessante sobre como interagir melhor. Bem, para a gente chegar na solução, primeiro a gente precisa entender bem o problema, né? Muitas vezes a gente cai em uns padrões de comportamento sem nem perceber, e eles acabam nos prendendo. É o que a gente pode chamar de a armadilha da comunicação. Pensa assim, em toda e qualquer interação humana, a gente tem basicamente três caminhos, três escolhas de como agir. A abordagem que a gente está vendo sugere que esses caminhos são o passivo, o agressivo e o assertivo. E a escolha que a gente faz entre eles é o que, no fim das contas, define o sucesso ou fracasso da nossa conversa. E essa comparação aqui deixa a armadilha bem clara. De um lado, tem um comportamento passivo. É aquele de evitar conflito a qualquer custo, sabe? Isso acaba levando a sobrecarga, a ressentimento. Do outro lado, o extremo oposto, a agressividade. É aquela abordagem que quer ganhar a qualquer custo, mas que no final só estraga relacionamentos e cria mais briga. Resumindo, os dois caminhos levam a um beco sem saída. Ok, se a passividade e a agressividade são ciladas, qual é a saída? Bom, existe um terceiro caminho. Um caminho que consegue equilibrar o respeito por si mesmo com o respeito pelos outros. Vamos explorar agora essa solução, o caminho assertivo. E aqui está a grande sacada. Ser assertivo não é sobre ganhar a discussão, é sobre se conectar. É um equilíbrio, sabe? A capacidade de dizer o que se precisa de forma clara, direta, honesta, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo os direitos e os sentimentos da outra pessoa. É um meio-termo poderoso que nos tira daquela armadilha. Essa frase do Dale Carnegie, olha, ela resume a essência da coisa toda. Não se trata só do que se fala, mas da intenção por trás das palavras. O interesse genuíno, de verdade, no outro, é isso que transforma a comunicação numa ferramenta para construir pontes, e não muros. Beleza, entender o conceito de assertividade é o primeiro passo. Mas como a gente desenvolve isso na prática? A primeira habilidade essencial que vamos ver é uma ferramenta surpreendentemente poderosa: a curiosidade. E aqui está o pulo do gato. A curiosidade que a gente está falando não é só intelectual, tipo fazer perguntas por fazer. É emocional. É ter uma paixão genuína por descobrir, por entender a perspectiva do outro. Essa energia, essa energia muda completamente uma conversa. A mentalidade do Thomas Edison é um exemplo perfeito disso. Para ele, um experimento nunca dava errado, só revelava uma informação nova. Em vez de ver um erro, ele via uma descoberta. Adotar essa perspectiva na comunicação transforma qualquer desafio em aprendizado e tira aquele medo de tentar. E essa curiosidade genuína nos leva, naturalmente, para a próxima habilidade fundamental, que é a arte de escutar. Mas para ouvir de verdade, a gente precisa superar um hábito muito, mas muito comum, que sabota a nossa comunicação. Esse hábito tem até um nome curioso: brincar de sobrepor. É aquele impulso quase automático de ouvir a história de alguém e, na mesma hora, querer contar uma sua que seja a maior ou pior. Isso transforma a conversa numa competição, não numa conexão. É, sem dúvida, um inimigo da escuta de verdade. Então, qual é a alternativa para essa brincadeira? O ouvinte assertivo faz muito mais do que só ficar em silêncio. É sobre estar presente, de corpo e alma. É concentrar toda a atenção, é ouvir com empatia para realmente entender o que está sendo dito e criar um ambiente seguro onde a outra pessoa se sinta à vontade para se abrir. Certo, já vimos a teoria, mas como é que isso tudo funciona na vida real? Nessa nossa última parte, vamos ver a assertividade em ação no cenário super comum, o momento de dar um feedback para alguém. Imagina a cena, a abordagem agressiva. A pergunta "o que está acontecendo com você" já chega soando como uma acusação pessoal, né? Não parece um convite para resolver algo. E a reação natural a isso é se defender, levantar um muro. A conversa produtiva morre antes mesmo de começar.
Agora, olha a diferença. A abordagem assertiva começa com um fato, algo que foi observado e já vem com um toque de empatia. Eu também já passei por altos e baixos assim. Em vez de acusar, a pessoa convida para uma colaboração com uma pergunta aberta. Isso sim abre a porta para uma conversa produtiva, não para um confronto. Então, a estratégia assertiva pode ser resumida nesses 3 passos. Primeiro, começar com empatia para desarmar qualquer defesa. Depois, focar em fatos e comportamentos, nunca na pessoa. E, por fim, buscar uma solução em conjunto. A ideia é ser um parceiro na resolução do problema, não um juiz. E para a gente fechar, fica aqui essa pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, que alguém poderia dar para começar a própria jornada na comunicação assertiva? Às vezes, uma mudança mínima, como decidir ouvir com mais curiosidade, já pode fazer uma diferença enorme. A jornada para uma comunicação melhor sempre começa com uma única ação.